Então você chegou em janeiro com tudo planejado, né? Caderno novo, aquele app de controle de gastos instalado no teu celular, aquela energia. Esse ano vai ser diferente. Mas e agora? Como é que tá? Porque a maioria das pessoas que eu tô vendo chegar agora em fevereiro tá chegando, infelizmente, igual chegou em fevereiro do ano passado, com as mesmas contas, os mesmos gastos descontrolados, com aquela sensação horrível que você trabalha muito, mas muito mesmo. Só que o dinheiro simplesmente evapora. E o pior, tu sabe que o problema não é falta de esforço. Você é empreendedor, você sabe trabalhar. O problema é outro. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente qual é esse problema e o que eu faço na prática para resolver isso. E não é teoria, tá? É método. E você pode começar a aplicar hoje mesmo, se quiser. Ó, e fica até o final porque no bloco 3 ali eu vou te mostrar algo que mudou completamente o jeito como eu penso sobre dinheiro. Olha, por anos eu vivi num ciclo. Janeiro eu estava animado e março eu já estava frustrado. E em maio eu simplesmente desistia. Não desistia do dinheiro, mas eu desistia do método. E o problema era que eu achava que era uma falta de disciplina da minha parte. Mas não era só isso. Eu trabalho com empresários há muitos anos, como alguém que senta do lado e olha o financeiro junto com eles. E o que eu vejo é quase sempre o mesmo padrão, independente de quanto que a pessoa ganha. Então o que eu vou compartilhar aqui contigo hoje não é algo que eu li num livro americano e resolvi replicar aqui. É o que eu testei, o que eu errei, que eu ajustei e vejo funcionando na vida real, de pessoas reais, com renda variável, com negócio, com família e, claro, com muita pressão. Vamos lá? Existe um conselho que todo mundo dá. E sabe qual é o conselho financeiro mais inútil que existe? É a pessoa te falar assim: é simples, É só gastar menos do que você ganha. como se fosse. Obrigado, muito útil, resolveu tudo esse conselho. Porque olha, todo mundo sabe disso. O problema é que ninguém te ensina como fazer isso funcionar. Quando a tua renda ela não é uma renda fixa. Tu não tem uma renda fixa entrando na tua conta. Quando no mês a tua empresa fatura 50 e no outro mês ela fatura 120 e no outro fatura 32. Essa é a realidade de qualquer empresário hoje, qualquer profissional liberal e qualquer autônomo. E aí o que acontece? Você tenta economizar o que sobra, mas sabe o que sobra? Nada. Porque quando o dinheiro entra na conta sem ter um destino, ele vai embora sozinho. E o que mudou para mim foi inverter essa lógica. Aí, em vez de guardar o que sobra, que nunca sobra, eu aprendi a dar um destino a cada real muito antes de ele entrar na conta. Tu já deve ter ouvido aquele negócio, pague-se primeiro. O que eu vou te falar é parecido, mas vai muito além do que isso. É um sistema em que cada centavo já tem um trabalho definido muito antes de tu abrir o aplicativo da tua conta. Mas o problema começa quando as pessoas tentam fazer isso sem uma estrutura. Aí acaba virando mais um plano que dura 3 semanas, quatro semanas e depois morre. E é aí que entra a ferramenta que eu uso. Deixa eu te mostrar. Essa ferramenta ela acabou se tornando o meu GPS financeiro. Eu uso aqui uma planilha de orçamento com base zero. O nome é bonito, mas o conceito ele é muito simples. Todo centavo que entra, ele já tem um destino. Isso gera zero dinheiro parado sem uma função. Antes de receber, eu já sei. Uma parte vai para reserva de emergência, uma parte vai para investimentos, uma parte vai para pagar dívidas e uma parte vai para custear o custo de vida. Percebe que muda tudo? O foco ele acaba saindo de quanto que eu ganho esse mês para onde esse dinheiro vai esse mês. E isso é diferente do que a maioria faz. Mas não adianta também só dividir entre reserva e custo de vida. Tem um detalhezinho que quase ninguém faz, mas faz uma diferença, que são os fundos específicos. Deixa eu explicar com um exemplo prático e real. O IPTU chega todo janeiro.
Todo mundo sabe que o IPTU vai chegar todo janeiro. Todo ano é assim, sempre em janeiro. E mesmo assim, todo janeiro é a mesma correria. E por quê? Porque simplesmente a gente não separa dinheiro durante o ano. E qual que é o método? Já falei isso num vídeo anterior, vamos repetir aqui. O método é simplesmente tu pegar o valor do teu IPTU e dividir esse valor por 12. E aí, todo mês tu separa esse valor num fundo específico. Faz o mesmo com o seguro do teu carro, faz o mesmo com aquelas viagens programadas e faz o mesmo com aqueles presentes de final de ano, presentes de aniversário que todo ano vai ter e sempre vai ser no mesmo mês. Porque daí quando dezembro chega, o dinheiro já está lá, sem estresse e sem precisar tirar de algum lugar que não devia. E sabe o que isso faz com a tua cabeça? Além do financeiro, tu vai parar de viver apagando incêndio. E aí vai começar a tomar decisões de dono de verdade no teu orçamento, não só na tua empresa. Só que quase ninguém percebe que tem um inimigo silencioso sabotando tudo isso aqui. Até na hora que o dinheiro está bem organizado. E esse é o piloto automático que acaba drenando tudo. Tu já teve aquele dia pesado, cansativo, e aí chegou em casa e pensou: eu mereço, vou pedir aquele delivery que eu tanto gosto. Vou entrar no aplicativo aqui, vou comprar aquela coisinha que eu estava querendo há muito tempo. Vou me dar um presente. Tu já teve esse dia? Eu já, muitas vezes. E o problema não é o delivery. O problema é quando isso acaba virando um padrão inconsciente. E é quando tu entra no piloto automático do consumo. Trabalhou, gastou. Trabalhou, gastou. E aí no final do mês tu vai olhar o extrato e pensa: onde foi tudo isso? Uma das práticas que mais me ajudou a quebrar esse ciclo foi uma coisa que parece até bem radical. E eu pego uma semana por mês e eu combino com a minha esposa que essa semana a gente não vai gastar com nada além do essencial. Sem delivery, sem compra online, sem aquele cafezinho por impulso. Eu sei. Você já deve estar pensando: ah, mas isso aí não é vida. Mas escuta antes de julgar. O objetivo aqui não é punição. O objetivo aqui é consciência. Porque quando tu passa uma semana inteira tendo que decidir ativamente sobre cada gasto que tu vai fazer, tu vai acabar percebendo o quanto do teu dinheiro vai para coisas que tu nem te lembra que tu comprou. E aí é que a mágica começa a acontecer. Tu não vai mais voltar para aquele piloto automático com a mesma facilidade de antes. Mas tem uma coisa que vai muito além de controlar aquilo que sai, que é pensar justamente naquilo que pode entrar. E aqui, talvez tu não percebeu, mas é uma das maiores vantagens de ser empreendedor. Mas a maioria dos empresários erra feio. Existe uma ilusão muito perigosa no mundo dos negócios. A pessoa trabalha e ela consegue dobrar o faturamento do negócio dela e acha que agora pode dobrar também o padrão de vida da família dela. Aí o supermercado dobra, o delivery dobra, o carro muda, a casa muda, e daqui a pouco, aquela empresa que faturava 50 e tu vivia apertado, agora fatura 100 e tu continua vivendo apertado. Sabe como chama isso? Inflação do estilo de vida. E ela silenciosamente vai destruindo o patrimônio de muita gente boa. Olha o meu plano para esse ano. Não estou contando aqui para me exibir. Estou contando porque é o tipo de coisa que ninguém mostra na prática. A minha meta, bem clara, é conseguir dobrar a receita da minha empresa sem dobrar as despesas da minha família. Com isso, o objetivo é aumentar os meus investimentos, conseguir criar uma segunda fonte de renda e, com isso, diminuir proporcionalmente o percentual do custo de vida da minha família. É ambicioso? Sim. É impossível? Não. Mas exige que você pare de reagir ao dinheiro e comece a planejar com ele, com o dinheiro. E é aqui que eu quero te mostrar uma virada de mentalidade que poucos empresários têm. Mas os que têm dormem diferente à noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe exatamente como que foi a distribuição
dos teus custos no ano passado? Quanto que foi para dívida? Quanto que foi para investimento? Quanto que foi para o teu custo de vida? Quanto que foi para a tua qualidade de vida? Tu sabe? Se a resposta é mais ou menos, ou não sei, você infelizmente não tem controle. Você tem uma ilusão de controle. Planejamento financeiro é exatamente o oposto disso. Planejamento financeiro é você conseguir organizar a tua vida financeira de um jeito que quando algo inesperado acontecer, tu não quebra. Tu consegue absorver o choque e continuar de pé. Uma reserva de emergência sólida, investimentos consistentes, uma proteção para aquilo que tu construiu até aqui. E quando eu falo em proteção, tem um tema que eu sempre bato de frente, mesmo que os meus clientes resistam a esse tema, que é o seguro de vida. Eu sei, eu já vi a cara que tu fez aí, mas pensa comigo, você é um empresário que trabalha 12, 14 horas por dia, construindo aí o teu patrimônio, criando, gerando empregos, gerando renda para a família, para a tua e para outras famílias, e a única coisa que não está no teu planejamento é o que pode acontecer se tu sair de cena. E sair de cena, a gente não está falando somente de uma morte. Pode ser um problema de saúde, que tu vai ter que sair de cena por um ano e meio, 6 meses, um afastamento, uma incapacidade temporária, um acidente. Eu conheço profissional liberal que ele gera 30 mil de renda para ele e para a família dele. Só que se ele quebrar o braço amanhã, ele não vai conseguir manter o negócio dele, não vai conseguir manter a família dele, não vai conseguir pagar as contas. Um seguro de vida bem estruturado, ele não é um gasto. É o mesmo princípio do orçamento base zero que a gente já falou. Você está dando um destino inteligente para o seu dinheiro hoje, para garantir que o que tu construiu até aqui simplesmente não desapareça amanhã. É como a reserva de emergência que tu torce para não usar, para nunca usar, mas que quando tu precisa é a diferença entre resolver o problema ou afundar em dívidas no cartão de crédito. Então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Liberdade financeira não é só ganhar mais do que tu gasta. É você saber que se quiser tirar um mês de férias, tu pode. É saber que se aparecer uma oportunidade de investimento para o teu negócio, o dinheiro está lá. Que se surgir uma emergência para ti ou para tua família, tu não vai precisar vender nada nem se endividar no cartão de crédito. É a tranquilidade de conseguir tomar decisões de dono, não de sobrevivente. Então, o que tu pode fazer hoje, agora, sem precisar esperar o próximo janeiro? Dá uma olhada para onde que foi cada real do teu dinheiro em 2025, sem julgamento, tá? Só um diagnóstico. Vai lá e cria um fundo específico para pelo menos um gasto que sempre te pega de surpresa todos os anos. E aí tu já vai estar começando a dar um destino para o teu dinheiro antes mesmo do dinheiro chegar para ti. Isso já é um começo de um método. E se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha com aquele empresário que tu sabe que ele precisa ouvir sobre isso. Porque esse tipo de conversa ainda é raro por aqui. E se tu gosta de dinheiro, já sabe, te vejo no próximo vídeo.